Acende mais as luzes, amor. Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos colocando o som, uma música, para esperar o pessoal entrando aí. Estamos ao vivo no Face, no Instagram, amém? Vai compartilhando, porque o estudo dessa noite vai ficar marcado, amém? Ouve esse louvor, essa canção. O impostor que há em mim quer me parar, quer me sugar. O impostor que há em mim quer me... O impostor que há em mim, que há em você, quer te parar, querido. Essa canção tem tudo a ver com a pregação de domingo, a morte do eu, e também tem a ver com temperamento, amém? Para quem está entrando agora, estamos ao vivo no Facebook, no Instagram. Começamos a usar a ferramenta do Instagram também, amém? Vai compartilhando, vai abrindo salas. Preste atenção nessa canção. Afasta de mim esse cálice e tira o meu espinho da carne. Senhor, parece que não posso orar. Eu sei que tua graça me basta. O impostor que há em mim quer me parar, quer me cegar. O impostor que há em mim quer me parar. O impostor que há em mim não quer servir nem adorar. O impostor que há em mim faz-se curvar ao Senhor que está em mim. Não confiarei em cavalos e carros, não descansarei na força dos meus braços. Eu crucifiquei o farisaísmo do meu coração. Porque eu estava preso, exilado, estava cativo aos meus destinos. Hoje eu sou livre, santificado. Amém, queridos? O impostor que há em mim, que há em você, quer nos aniquilar, querido. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, na tua presença, queremos te agradecer, te bendizer. Ó Deus, dizer que tu és o nosso Deus, o nosso amado. Amém, Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, Amém, pelas coisas simples da vida, como andar, como falar, como enxergar. Ó Deus, porque às vezes só damos, ó Deus, importância às coisas simples quando nós deixamos de tê-las, Pai. Jesus. Queremos aqui pedir perdão pelos nossos pecados e prepara a nossa mente agora, ao qual nós vamos estudar esse assunto tão importante, Senhor, tão eficaz, de forma tão profunda e que vai ser, Senhor, ó Deus, um desatar nas nossas vidas, Pai. Amém. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Gente, boa noite, a paz do Senhor. Como a gente falou, nós vamos falar sobre os temperamentos. E é o nosso primeiro encontro, né? E
O título é Temperamentos Transformados pelo Espírito, a teoria dos 4 temperamentos básicos. Eu gostaria de perguntar, né? Quem nunca se perguntou assim? Talvez você vai se identificar. Por que eu sou assim tão tímida? Eu queria ser como fulana. Fulana é tão alegre, fulana é tão falante. Ou quem nunca fez um comentário do tipo, meu Deus, que pessoa grossa. Ou mais, né? Você fala assim, poxa, por que eu sou tão indeciso? Eu queria ser decidida. E de repente você tá perto de alguém que fala assim, gente, é só decidir, porque para ela decidir é fácil. Né? Ou você tá olhando assim num grupo de amigos e você fala, que garota chata, faz tudo certinho, porque você não é assim. Será que alguém pensa assim aí? Né? Outros comentários muito comuns é o tipo assim, eu não aguento gente mole perto de mim. Gente, que garota mole, que garoto mole, faz, vamos andar, vamos fazer. Porque você é prático, você é rápido, mas tem alguém perto do seu lado que vai mais devagar. Então, queridos, isso tudo faz a gente pensar, né? Que conhecer a si mesmo é um grande passo para a gente ter relacionamentos felizes. Porque quando a gente entende o nosso temperamento, facilita as convivências de amizades, de casamento, de relacionamentos familiares, na igreja, né? Então, cada temperamento, e a gente agora está falando para cristão, produz um cristão diferente e produz uma pessoa diferente. E isso é interessante, porque a fraqueza do colérico nunca será a fraqueza do melancólico. Sim. Entendeu? Porque o melancólico, ele é apto ao amor, ele tem essa essência de amar. O colérico já tem uma essência pro ódio. Entendeu? Então, a fraqueza do colérico não é a fraqueza do melancólico. Sim. E eu queria dar um exemplo para vocês aqui bem interessante. Vamos pensar na amizade. Um colérico, ele tem dificuldade com o amor ao próximo. Ele vai ter amigos. Sim. Mas não com muita facilidade, com muito mimimi, com muito carinho, com muito afago, nada disso. O melancólico nunca terá problemas de ter amizades profundas e verdadeiras. E leal. Porque ele é dado a isso, ele é fiel às suas amizades, ele é intenso nas suas amizades. E o fleumático? O fleumático ele vai ter amigos, mas cada um na sua casa, com uma certa distância, ele vai ser verdadeiro também, mas nada de muito mimimi. E um sanguíneo, esse faz amizades profundas, em fácil tempo, rápido. Vai se identificando aí, querido. Ele faz amizade muito rápido, mas ao mesmo tempo ele te troca por outra amizade com a mesma facilidade com que ele fez. Isso é só para você ter uma ideia, você deve conhecer pessoas assim, né? Aí eu vou fazer um outro exemplo para você entender. Um casal, né, fleumático com uma melancólica. Não, desculpa, o fleumático com uma sanguínea. Ela chega em casa vibrante, ela precisa falar, ela precisa conversar, ela precisa questionar. E tem um fleumático tranquilo, calado, bem equilibrado. E ela fala, você tem que procurar um tratamento, porque você é uma pedra, você não reage. E ele diz assim, poxa, eu sou uma pessoa que não esquenta a cabeça, eu não gosto de brigas. Então, já viu aquele casal que a mulher fala... E o homem, tá bom. E isso irrita mais ainda a mulher. Parece ser exatamente um sanguíneo e um fleumático. Então você poderá me perguntar, Cláudia, mas qual é a proposta desse estudo? Não é uma aula de psicologia, Sim. Porque não somos psicólogos. Admitimos isso. É verdade. Mas é apresentar uma teoria que tem sido muito aceita no meio evangélico por pastores e conselheiros, que tem sido eficaz. E a proposta maior, queridos, que eu gostaria que cada um que está nos assistindo, permanecesse assistindo, compartilhasse essa live, é identificar o seu temperamento básico, para que então possamos estudar suas forças e fraquezas e apresentar uma proposta pela qual você, através do poder do Espírito Santo, vai conseguir vencer fraquezas e potencializar suas forças. Entende? E essa é a proposta dessa live. Não é uma aula de psicologia, mas é fundamentada na palavra de Deus, entendendo que somos homens e mulheres diferentes e que nós precisamos vencer fraquezas. Todos nós temos, né? Diferente, mas temos. Em 2 Coríntios 5:17,
diz pra gente que em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós somos nova criatura. Então, se a Bíblia diz que nós somos nova criatura, é porque existia uma antiga criatura antes de Cristo, né? Então, a gente consegue perceber que a teoria dos temperamentos ela é compatível com a palavra de Deus. Em 2 Pedro 5,17, vem dizer que nós podemos ter uma natureza divina. Entendeu? Então, isso é muito importante. Anotem esses textos, depois vocês leiam. E em João 15,5 diz que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Ou seja, só estando nele nós vamos conseguir fazer alguma coisa, vamos conseguir mudar, vamos conseguir ser diferentes, Glória a Deus. ser pessoas melhores. Tá certo? Verdade. E conforme eu for falando, irmãos, aqui, você vai tentando se identificar nesses tópicos. Nós vamos abordar essa teoria, irmãos, à luz da Bíblia. Sabemos que existem muitas teorias recentes, mais novas, pelo menos 12 a 13 teorias sobre personalidades, mas a teoria dos temperamentos é a mais antiga e a que mais está ligada e condizente com a Bíblia, tá? A teoria dos 4 temperamentos não vai responder todas as suas perguntas, né? Não vai responder as dúvidas que você tem sobre si na íntegra, na totalidade, mas irá te responder algumas coisas. É um instrumento valioso para se autocompreender. Por que eu sou assim? Né? Nós precisamos conhecer quem nós somos, esse material bruto, que não é igual a ninguém, tá? Apesar de nós termos elementos comuns, nós não somos iguais, nós somos indivíduos, porque nós somos resultados, amados, e você sabe disso, da hereditariedade, da educação, das circunstâncias da vida, do ambiente em que você foi criado, né, das suas qualidades naturais, da crença que você obteve quando mais jovem, né, e isso tudo principalmente da primeira idade, né, quando você era uma criança, o que você aprendeu, o que você viveu. Isso significa, amados, que os temperamentos, né, tem pessoas que dizem assim, fulano foi criado no mesmo jeito, e um se tornou um bandido, por exemplo, e o outro não, mas todo mundo foi criado junto, é porque nós temos naturezas, nós temos, como é que eu poderia dizer, amor? Coisas que já nascem com a gente. Por exemplo, um colérico, criado num meio de violência, ele vai se tornar violento. Sim. Um melancólico, provavelmente não. Porque o colérico, ele traz essa essência pelo ódio, pela briga, e ele pode se tornar... Ele é tendencioso. Ele é tendencioso, isso aí, essa é a palavra. Então a gente fala, mas fulano foi criado do mesmo jeito e não se tornou um bandido, por exemplo. Mas é porque ele tem coisas internas que fazem ele ser assim. Ou seja, o lar, o ambiente que você vive, tudo aquilo que você, desde criança, por isso que na psicologia tem pessoas que dizem assim, me dá o seu filho até 6 anos, que eu vou formar o caráter dele. Isso. Porque até 6 anos, psicologicamente, aí a gente fala também dentro disso, porque o estudo está junto, nessa parte de você forjar o caráter, a criança com 6 anos você consegue fazer do jeito que a pessoa que cuida quer que ela seja. Então, assim, o lar, o local é muito importante. Por isso que devemos ter cuidado com as influências, com quem nós andamos, com quem o seu filho anda, né? E o lar que você também cuida do seu filho. E esse estudo visa afirmar para você que nós podemos ter nossa vida transformada. Amém? Isso é uma coisa que eu gostaria que você marcasse aí no seu coração. Você pode ser diferente, você pode ser melhor. Sim. Agora, eu queria alertar você que esse estudo ele visa também ajudar você a se conhecer. Claro que quando a gente estuda os temperamentos, a gente vai perceber as pessoas. A gente consegue identificar os temperamentos. Mas não é essa a intenção de que você, a partir dessa live, saia apontando os defeitos de todo mundo. Porque a primeira coisa que faz é o seguinte, vamos supor aqui, né? Eu sei que tem algumas pessoas, casais que estão assistindo, né? Vamos pegar aí o Anderson, a Josi, o Wagner, a Daniela. Tá aí, é você, Wagner. Aí a Larissa também está assistindo. Aí, mãe, é contigo. Não, o intuito do estudo é você se autoavaliar. Claro que, inevitavelmente, quando você aprender todos, você vai conseguir identificar. Mas isso é até para você ajudar e não apontar. Isso. E a gente costuma não falar defeitos,
mas sim fraquezas, porque se eu digo que alguém tem um defeito, Deus falhou, e isso não é possível, né? Sabemos também que Sigmund Freud, com o advento da psicanálise, ele veio com uma teoria em que o meio ambiente determina o comportamento humano. Essa ideia é oposta à teologia, né? Ela é uma teoria que dá ao homem um escape para justificar os seus maus comportamentos. Tipo, eu roubei porque eu não tinha, porque a sociedade não me deu condições. Eu sou pobre porque a sociedade não me permitiu estudar. Então, ou seja, esse conceito enfraquece a teoria dos 4 temperamentos, porque ela diz que não é o homem que traz consigo algo que o faz ser o que é, mas sim o meio que ele vive. Na metade do século XX, querido, a psiquiatria e a psicologia surgiram no âmbito acadêmico e fizeram com que intelectuais se curvassem a elas. E essa ciência ridicularizou a Bíblia. Eu acho que até hoje quem estuda psicologia vai concordar que eu estou falando uma verdade. Eu tenho amigas que já fizeram e eles não acreditam na Bíblia. A divindade de Cristo, o pecado, a culpa, a existência de Deus, né? E isso torna complicado a análise emocional de cada pessoa. Só que com o passar dos anos, amados, foram feitos vários estudos científicos e a teoria da evolução, que é a base da psicanálise, da psicologia, tem caído por terra. Porque tem sido comprovado, né, que a teoria da evolução é um pouco falha. Então, alguns psicólogos e psiquiatras estão afirmando e enfatizando que o homem tem responsabilidade nos seus atos, assim como a Bíblia diz, e reconhecendo que a psicanálise e a psicologia não têm a cura para todas as doenças, mas em Cristo há essa cura. A questão da evolução, você sabe que se o macaco evoluísse, teríamos macacos hoje se tornando humanos, né? Evoluindo, mas o homem ele evolui. O homem ele se torna melhor, ele se torna mais responsável, ele consegue dominar através do Espírito Santo, porque estamos falando dentro da Bíblia, através do Espírito Santo, o seu temperamento, né? Claro que não é o que a gente vai falar hoje, mas eu que sou colérico, quem me conhece, sabe que ele é muito impetuoso e tendencioso a agressões. Mas como que isso consegue ser parado ou dominado? Através do poder de Deus. Isso. Então é necessário ter essa junção. E os 4 temperamentos, eles são aceitos no meio cristão, né, pela uma grande maioria, porque eles têm vários conceitos bíblicos. Ou seja, a Bíblia ensina que todos os homens têm uma natureza pecaminosa. Ou seja, nós nascemos com coisas ruins, né? Devido à queda, devido ao pecado original. A gente pode olhar para uma criança e identificar nela o egoísmo. Uma criança, ela não quer dar o brinquedo. E já tem uma criança que divide tudo. Sim. Ou seja, é uma coisa inata, já veio com ela, né? E a Bíblia diz isso. E os temperamentos também ensinam que nós temos fraquezas que trazemos da nossa hereditariedade. A Bíblia diz que o homem possui uma velha natureza, né? A carne. E a Bíblia também diz isso, que nós temos essas tendências natas para o pecado, né? As nossas fraquezas. A Bíblia não fala claramente, amados, você não vai encontrar na Bíblia aqui o colérico, o sanguíneo, o melancólico, sim. Não. Mas você pode pegar personagens bíblicos, e essa é uma das intenções dessa live. Características dele. A gente vai pegar alguns personagens bíblicos, vamos ver suas posições antes do poder de Deus na vida deles e depois. Que é a proposta dessa live, fazer com que você identifique sua fraqueza e propor você um meio de vencê-las. Sim, por exemplo, eu tô falando aqui nomes, querido, que eu tô vendo que tá entrando e eu conheço, tá? Por que é bom a gente conhecer o temperamento? Primeiro para si, e também quando você conhece para si, você conhece os 4, você ajuda o próximo. Uhum. Por exemplo, eu tô vendo que o Rodrigo, né, um amigo lá de Belfor Roxo, entrou aí. Eu conheço o Rodrigo, né? O Rodrigo, ele, para mim, ele é predominantemente fleumático, por conta das características que a gente vai ver mais para frente. Então, se o Rodrigo tivesse algum problema, né, com relação ao seu temperamento, eu saberia como ajudá-lo, porque eu já estudei. Por isso a importância desse estudo, de você se ajudar, primeiramente, isso. E depois ajudar o próximo, que é a visão cristã. Isso aí. E a gente crê, irmãos, através da palavra de Deus, que a Bíblia diz pessoalmente que nós podemos alcançar
a superação das nossas fraquezas. Quando nós nos entregamos ao Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, amados, nós podemos ser diferentes. E lá em Gálatas 5, 22, 23, fala sobre o fruto do Espírito. Então, quem entrega a sua vida a Cristo, quem aceita o Senhor como Salvador, quem permite que o Espírito Santo faça a obra nele, ele vai produzir o fruto do Espírito. E as 9 características desse fruto são como vou dizer aqui, a força que cada um de nós precisa para vencer as fraquezas. Fundamento, né? Porque eu não posso não precisar de uma dessas características porque já vai ser inata, mas outro vai precisar porque ele não tem. Não sei se os irmãos conseguiram me entender. Tá legal? A gente já... Irmãos, qualquer dúvida, por favor, coloque aí, né? E vai curtindo, vai colocando gostei vai comentando, ou não. Porque né? a gente vai, dentro do possível, vai conseguir responder aqui. Teve uma pessoa que colocou aí, eu esqueci, que ela teve que fazer uma terapia, né? Psicológica, e ela ali descobriu o seu temperamento. Isso acontece, porque na psicologia, quando você descobre o seu temperamento, ajuda no tratamento. Isso. Né? Então, essa soma... a gente não está falando de psicologia, mas a gente entra, porque tem a ver, né? E deixa eu falar para vocês definições importantes, né? O temperamento é a combinação de características congênitas que subconscientemente afeta o nosso jeito de ser. Ou seja, essas características são coordenadas... Difícil, né, irmão? Se tivesse aquele negocinho, apareceria um tchu assim na tela. São coordenadas geneticamente com base na nossa nacionalidade, na nossa raça, no nosso sexo, em outros fatores hereditários. Dizem, né, a teoria, que nós parecemos mais com os nossos avós do que com os nossos pais. Né? A tendência é essa. A formação do temperamento de uma pessoa ao nascer é tão improvável como a cor dos olhos, a cor do cabelo. É uma combinação genética que não tem como ser prevista. Agora, o que é caráter? Eu falei o que é temperamento. Você nasce com ele. Agora, o que é o seu caráter? O seu caráter é o seu verdadeiro eu, que é o resultado do seu temperamento natural trabalhado pela disciplina, pela educação que você recebeu, pelos comportamentos básicos ao seu redor, pela crença que lhe foi ensinada, pelos princípios que lhe foram passados, pelas motivações que lhe foram também ensinadas, entendeu? Então, o caráter é o seu temperamento trabalhado com o meio ambiente, aí sim. Né? Não que só o meio ambiente é influência, não, você traz consigo. Aqui entra bem o exemplo do que eu falei. Uma pessoa criada no meio de violência pode se tornar um bandido se ele for um colérico, mas se ele for um melancólico ou um fleumático, talvez não. Se ele for um melancólico, ele pode até se tornar uma pessoa super infeliz, um viciado, porque ele vai ver muita desgraça, muita dor e ele vai fugir pro vício, tá? Então, o temperamento, eu venho com ele. E provavelmente puxando mais meus avós, claro, meus pais também. O caráter é o meu temperamento natural, trabalhado pelo meio em que eu vivi. E a personalidade é o que eu apresento para as pessoas. Parece, né? Não, às vezes é igual ao meu caráter. Isso depende de quão autêntico eu sou. Ou seja, a personalidade é a cara que eu mostro para os outros. Dependendo do quão autêntico eu sou, eu posso ser bem diferente de quem eu realmente sou, o que eu apresento para as pessoas. Muitos não são de fato o que fazem e o que dizem, sabe? Vivem representando, como é o nome? Então, é a questão do hipócrita, né? E o hipócrita, você sabe que vem de Hipócrates, que quer se representar. É aquele ator de uma peça teatral. Ele veste uma roupagem para encenar, para que as pessoas o vejam, mas ele não é aquilo que realmente ele é, né? E isso, irmãos, é uma fórmula para o caos mental e espiritual total. E nós vivemos num mundo hoje que nós precisamos, em algumas maneiras, representar, né? A gente vive uma geração doente emocionalmente, uma geração sofrida, uma geração solitária, uma geração que precisa ter para ser. Então, a gente que mais vê é pessoas endividadas porque no carnaval ela tem que postar que está viajando.
Porque postar que ficou em casa é careta, ela tem que viajar. Então, se ela tiver que se endividar para isso, ela vai se endividar. Sim. Então, queridos, nós vivemos numa geração que nem sempre o que nós apresentamos é o que de fato somos. Né? Às vezes a gente só apresenta sorrindo, mas por dentro a gente está triste porque não posso mostrar que eu sou fraca. Então, o resumo desses 3 conceitos o temperamento são combinações de características com que nascemos. O caráter é o temperamento civilizado, né? Conforme eu fui criada. E a personalidade é o rosto que eu mostro ao próximo. Nós precisamos entender, irmãos, que durante a nossa vida, mesmo sendo ou não cristão, nós podemos desenvolver com êxito o nosso caráter. Sim. Existem pessoas que não são cristãs, que têm um caráter saudável e às vezes viveram uma situação complicada, mas conseguiram moldar o seu caráter, melhorar a sua personalidade. Mas poucos mudam o seu temperamento, porque isso é uma coisa que vem com você. É tipo assim, dá pra você trocar o teu olho de preto pra verde? Bem que eu queria, já pensou? Eu mulata de olho verde? Aí, amor. Ó. Entendeu? Mas não tem como eu mudar isso, né? A Josi tem um olho verde, linda. A Josi tem. Né? Então, assim, é uma coisa que você não pode mudar, né? E a cor do seu cabelo. Eu queria ter o cabelo melhor do que eu tenho, mas eu não pude, porque isso é uma coisa que veio na minha genética. E assim, irmãos, a Cláudia acabou de falar de um pouco atrás de caráter, e o cristão, ele precisa buscar o quê? O caráter de Cristo. Isso. Ou seja, eu tinha o meu caráter antes dele, mas em Cristo eu sou uma nova criatura porque eu olho para ele e tento ser igual a ele. O Sermão do Monte, como nós temos massificado aqui, mostra bem pra gente como o Senhor espera de nós o nosso caráter. Isso. Né? A Cláudia Batista botou, né? Na minha casa são 5 irmãos, olha só, 5. E cada um é diferente do outro, na personalidade e no temperamento. Claro, e tem mais. Uhum. Você que está nos assistindo, você pode ter os 4 temperamentos. Sim. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Uhum. Não era para falar antes agora, não? Não, é lá depois. Então me adianta, gente. É porque às vezes a pessoa está procurando saber aí. Né? Então já adiantei. Isso que a Cláudia falou é interessante. Nós somos 3. Eu, meu irmão e minha irmã. Também somos 3 temperamentos diferentes, predominantes. Eu melancólica, minha irmã fleumática e meu irmão sanguíneo. É claro, depois de um tempo vocês vão entender isso. Então, irmãos, vamos lá. Então, o que é a teoria dos 4 temperamentos básicos? Isso surgiu 400 anos antes de Cristo com Hipócrates. Ele era um médico e filósofo grego. Ele, ao ver as pessoas, ele percebia que elas tinham comportamentos diferentes. Então, ele, na época, expôs a teoria atribuindo a fluidos que cada um tinha e que predominava no corpo humano e gerava o comportamento. Isso já caiu por terra, é claro, porque se viu que é hormônio, se viram que é hormônio, tal. Mas o conceito dele é muito interessante e permaneceu dos 4 temperamentos. Então, Hipócrates pensou, uma pessoa sanguínea, ela tem muito sangue. Olha só. Né? O colérico é a bilis. Né? O melancólico é a melancolia. E o fleumático é o fleuma. Então, ele criou esses temperamentos. Mas mesmo com o passar dos anos, entendendo que não eram esses fluidos, ficou muito claro que realmente nós somos um pouco isso. E assim, para você ter uma ideia primária, assim, bem genérica do que são os temperamentos, o sanguíneo é o jovem. A vida para ele é uma festa. Tudo é festa. Se você olhar para o colérico, é aquele enérgico e você vai pensar logo no zangado, o anãozinho da Branca de Neve. Tudo tá ruim. Eu não sou Roberto Carlos, esse cara sou eu. O melancólico é o tristonho da Branca de Neve. Desanimado, triste, né? Tudo é obscuro, tudo é muito ruim, né? Aí você vai Desculpa aqui, irmãos, deixa eu passar aqui. O colérico, já falei do sanguíneo, melancólico. O fleumático é aquele que é o sarcástico, ele é indiferente,
ele é inteligente, as piadas dele são inteligentes, ele é aquele que é o mais equilibrado dos temperamentos, tá? Então é muito interessante porque conforme eu for falando aqui, vocês vão se identificar. Queridos, eu vou repetir aqui porque tem pessoas que estão entrando agora. Estamos falando sobre temperamentos. São a série Temperamentos, nós começamos hoje. Hoje estamos dando uma introdução, já passamos por estamos passando por todos os temperamentos, 4. Mas isso vai se aprofundar ainda mais. Então, fique aí com a gente, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, tá bom? Estamos também ao vivo no Instagram, tá bom? Então compartilha aí, porque é benção. Então, e na teoria moderna, eles classificaram como introvertido e extrovertido. Introvertido é aquela pessoa mais pra dentro, calada, mais tímida. Quem são esses? O fleumático e o melancólico, o introvertido. Sim. O extrovertido seria o colérico e o sanguíneo. São aquelas pessoas que falam, que conversam, que não são tímidas, entendeu? Mas eu quero destacar também algumas coisas para você. Está tentando se identificar, Luciana. Mas ainda tá meio... Porque aqui calma mais que a gente vai falar a gente vai falar sobre cada um. Isso. Nas outras séries, ou não sei se vai dar para falar alguma coisa. A gente vai falar sobre cada um. Então, com certeza você vai se identificar. Fica aí. É importante destacar que ninguém é um padrão único. Ou seja, eu não sou só melancólica, eu não sou só colérica. Nós somos uma mistura de temperamentos. Porque nós não somos filhos de uma pessoa. Na verdade, a gente se parece mais com o avô, então eu tenho um avô, uma avó, um pai e uma mãe que tem várias coisas ali que me formou. Verdade. Nenhum temperamento é melhor do que o outro. Eu queria ser colérico, eu queria ser sanguíneo. Não, todos eles foram criados pelo Senhor e com uma finalidade. Sim. E no corpo de Cristo são necessários todos. Você é importante. Todos somos uma mescla de temperamentos, pelo menos 2 ou 3, sendo que sempre um vai predominar. E nesse que predomina, é mais fácil se tratar, se cuidar. Vê se você entende. Por exemplo, se eu tenho a predominância como melancólico... Peraí, tem que parar. A Larissa acha que é sanguínea. Com melancólica, perfeito. Eu acho que é muito mais sanguínea, né? Mas vamos lá. Mas é melancólica também. Então, por exemplo... Quando a pessoa é mais uma coisa só, é mais fácil. Quando ela é uma mistura, fica meio complicado. Sim. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Mas também essa pessoa que é uma mistura, ela se torna um equilíbrio. Entendeu? Uma pessoa que tem todos os temperamentos um pouquinho, né? Com certeza ela vai pegar o bom e o ruim de cada um e vai se equilibrar. Quanto mais maturidade espiritual, aí eu quero ressaltar isso, né? Quanto mais tempo na presença do Senhor e quanto mais você se dedicou ao Senhor e quis ser o caráter de Cristo, exatamente, buscou ser semelhante a esse, porque esse deve ser o desejo de todo cristão, ter como padrão ser como Cristo, você não vai de repente identificar o seu temperamento original, porque ele já foi transformado. Aleluia, né? Quanto mais maturidade espiritual, mais difícil se torna diagnosticar o seu temperamento básico, ou seja, aquele com o qual você nasceu. E Deus nos criou para a sua glória. Você concorda aqui com isso? Né? Isso, nós somos um pouco de cada um, mas tem sempre um que predomina. Sim, e existem pessoas, por exemplo, irmãos, eu hoje, com 51 anos, eu repeti o meu teste de temperamento. E deu que eu era melancólica sanguínea. Quase, bem mais melancólico, tipo 40 e pouco melancólico, 30 e pouco sanguíneo. Tem um teste na internet, tá? Tem vários testes. Mas quando eu fiz isso, há uns anos atrás, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu acho que foi quando eu tive meu primeiro contato, eu identifiquei que eu era quase 90% melancólica. Você entende? Só que a maturidade da vida e a cristã me fizeram mudar um pouco. Provavelmente eu deixei algumas fraquezas do melancólico e ganhei algumas fortalezas do sanguíneo, para que eu pudesse agora me parecer com ele. Entendeu? Mas a gente precisa entender isso. Não importa o seu temperamento. O que importa, amados, é que todos nós somos importantes para o Senhor. Tá certo? Todos nós fomos criados para a glória do Senhor. Sou como Pedro, a Verônica tá botando. Luciana tá dizendo que predomina o colérico. Sei que sou fleumática sanguínea, Silvana Melo.
Essa questão, querido, por exemplo, se for falar, tem a questão da predominância, você pode ter até os 4, né? Mas tem Só que um que predomina mais, mesmo que seja pouco. Por exemplo, eu me identifico predominantemente colérico, 65 ou 70 colérico e os outros sanguíneo. Eu não sou melancólico de jeito nenhum e fleumático também não. Então eu me identifico como esses dois temperamentos. Você pode ter somente, é difícil ter somente um. Você pelo menos vai ter 2, mesmo que seja pouco, tá? Então assim, isso aí, coloca os comentários, depois a gente vai responder um a um. E eu posso até... Camila é fleumática. Isso, mas eu também penso que a Camila, como ela falou lá atrás, ela é um pouquinho colérica, tá? Ela falou sanguínea ali. Mas ela falou um pouquinho atrás colérica. Sanguínea eu não sei não. Tá? Por exemplo, o seu esposo, Camila, é com certeza predominantemente melancólico, com um pouco de colérica. Mas enfim, não tem como a gente avaliar aqui porque a gente tem que conhecer no profundo. Mas eu vou responder cada uma dessas perguntas aí e colocações. Irmãos, então, vê se vocês estão gostando da dinâmica, se vocês acharem que tem que ir mais devagar. Sim. Deu para vocês perceberem qual é a proposta dessa live? É bem prática. Então hoje eu acho que só vai dar tempo da gente falar sobre o temperamento sanguíneo. É um temperamento que eu amo muito. Assim, se eu pudesse escolher eu gostaria de ser sanguínea. Porque uma vez tratadas as fraquezas do sanguíneo, gente, que pessoa ela se torna? Porque o sanguíneo, irmãos, como foi dito no início, a vida para ele é uma festa. Ele é alegre, por natureza, inato. Vocês conhecem pessoas assim? Que quando chegam num lugar, brincam, falam, se comunicam, e a gente que é caladinha fica assim, como eu queria ser aquela pessoa, né? Como eu queria ser essa pessoa, porque a gente acha bonito. Eu tenho 3 pessoas no meu convívio que eu identifico como sanguínea e que são pessoas maravilhosas. Realmente são a alegria da festa. Daniel e Larissa. Larissa. Betinha também, minha amiga. Betinha. São aquelas pessoas que se não vier na festa, a festa não é a mesma coisa. Todo mundo quer que ela esteja na festa, porque ela alegra, ela brinca, ela ri, ela fala, ela comunica, ela interage com todos, ela faz com que o grupo se junte. Ou seja, ela é uma pessoa que atrai pessoas. A Raquel, desculpa Raquel, entrou quase agora, né? Na correria, ela pediu para depois dar a definição assim, igual você fez. O fleumático é assim, o colérico é assim. Não, então eu vou começar agora. Primeiro o temperamento. Eu falei resumidamente. Nesse sentido, depois, tá. porque ela entrou mais tarde. Tá bom. Tadinha. Depois a gente fala, tá, Raquel? No finalzinho, de repente. Então a gente tá falando do sanguíneo. Ele é extrovertido, como eu disse, a vida para ele é uma festa, ele atrai pessoas como um imã, ele é comunicativo, boa conversa. Pensa naquela pessoa que você gosta de conversar, mas ele também fala muito. Existem sanguíneos que se deixar só ele fala, você só escuta. Vai se identificar. Ele é alegre, ele é entusiasmado. Essa minha amiga que eu falei, não sei se ela está nos assistindo, mas eu sei que eu posso falar. Eu lembro muito bem que um dia ela foi aprender a fazer aula de Libras. E quando nós fomos visitá-la lá em Florianópolis, menina, o esposo dela morre de rir, porque ela foi contar pra gente, eu tô fazendo um curso de Libras, e ela fala, e ela interpreta a Libra, e aí eu entrei no ônibus, encontrei um mudo e falei a alegria, e você fica olhando, mas quando ela conta um caso, ela vive outra vez, porque a vida pra ela é uma festa, né? Ele é bom companheiro, ele é compreensivo, ele acredita em todo mundo, por isso às vezes ele é muito enganado. Ele é desinibido. Não, inibição não é pro sanguíneo, não. Não. Né? Ele demonstra os seus sentimentos, ele é sincero, impulsivo, e muitas das vezes ele é mal interpretado porque parece que ele é uma pessoa falsa, mas não é, porque ele é intenso nas coisas que faz. Fala. Não, a Silvana Mello colocou fez uma colocação, é isso mesmo, todos os temperamentos têm seus pontos fortes e fracos. Sim. E são os pontos fracos que precisam ser trabalhados. Sim. Exatamente isso. E fortalecer os pontos fortes. Por quê? Isso aí. O ser humano tem tendência a ver só suas fraquezas. Esquece do... Muitas das vezes, se você chegar para uma pessoa e falar, me diga uma qualidade sua, ele vai se sentir meio envergonhado de dizer, não, eu sou inteligente. Não, eu sou decidido. Agora, se você perguntar um defeito, ou, como a gente diz, uma fraqueza, ele vai ser
rápido em responder. Porque como ser humanos, nós somos tendenciosos a só ver o nosso lado ruim. Mas a gente tem um lado bom, todos têm um lado bom. Isso eu também queria frisar aqui para vocês. A Cláudia falou que ela parece mais com a avó dela. Tem muito isso, né? A Cláudia estava fazendo estudo ontem, falou, lendo, né? Para fazer o estudo hoje, ela falou assim, gente, eu sou muito parecido com a minha mãe. E eu já tinha falado isso para ela. Isso é bom, mas é essa identificação mesmo. Então, Raquel, para você que perguntou, o sanguíneo, ele pode ser dito como o jovem, a pessoa alegre, a pessoa extrovertida. Eu vou falar as características ponto forte e você vê se você se identifica. Ele se destaca porque ele é alegre, entusiasmado, ele é afável, ele é amável, simpático, bom companheiro, ele é crédulo, ele acredita nas pessoas, ele é desinibido, ele não tem vergonha, ele não é tímido. Ele responde com entusiasmo a quase tudo ao seu redor. Vou dar um exemplo para você, botar um sanguíneo e um melancólico, né? Vamos à praia? Vamos! Ele faz a festa. O melancólico, vamos. A carinha. Né? Então, ele é motivado. Os seus defeitos, portanto, ficam visíveis. Porque ele não esconde, ele não é falso, geralmente. Ele é muito verdadeiro nos seus sentimentos e nos seus comportamentos. Não, a Débora falou, a Débora Amaral, né? Falou que o apóstolo Pedro, e é isso mesmo. Ele é muito, muito sanguíneo. A Cláudia vai falar dele, não sei se vai frisar, mas é isso mesmo. Isso. Os sanguíneos, geralmente, eles fazem a história, eles não contam a história. Porque eles não ficam parados, eles são inquietos, né? A pior coisa para um sanguíneo é ficar em casa sem fazer nada. Ixi, essa quarentena para o sanguíneo tá sendo terrível. Morte. Entendeu? E realmente a irmã falou ali, realmente, o exemplo que nós vamos dar para como mudar as fraquezas é o apóstolo Pedro. E se você já conhece a Bíblia, você vai ver várias características sanguíneas em Pedro. Altos e baixos. Né? Inconstante, impetuoso, tirou a espada e tentou agredir. Deixa eu ir com você andar no mar. Por cima das águas, mas logo depois teve medo. Né? Ele respondia, ele falava, né? Ele largou tudo, porque o sanguíneo ele é intenso nas coisas que ele vive, né? Ser sanguíneo é muito bom, mas infelizmente somos intensos. Isso, ele é intenso e por isso ele sofre muito, se decepciona muito, porque ele é crédulo. Ela falou, a Andréia Almeida, a paz, Andréia, lá de Campo Grande, vai para a missão daqui uns dias, mas somos muito mal interpretados e escondemos a nossa timidez nesse dinamismo. O sanguíneo, né? Às vezes ele... o sanguíneo é difícil ser tímido, né? Mas ele realmente, às vezes, não é entendido por essa intensidade. Sim. Então, se você olhar, né, assim, o sanguíneo é o temperamento, um dos mais vibrantes que existe. Né? Ele é o temperamento que a gente gosta de estar perto de pessoas assim. Pelo menos todos os sanguíneos que eu conheço são pessoas maravilhosas. Será que você se identificou com alguma dessas? Né? Mas agora eu quero falar um pouco da fraqueza dele. Porque você imagina um cristão, irmãos, convertido, geralmente ele vai ser um grande evangelista. Porque ele fala com todo mundo, ele expõe o que ele vive, o que ele sente. Então ele vai transmitir isso com muita alegria, ele vai falar de Jesus com muito entusiasmo, com muita alegria. Ele é um bom companheiro, ele é um bom amigo, entendeu? Então geralmente é um evangelista, né? Um orador, são pessoas que não têm timidez em falar. Imagina um cristão, e Pedro foi prova disso, transformado pelo Espírito Santo, ou seja, tendo esses pontos fortes fortalecidos e as suas fraquezas minimizadas ou totalmente destruídas. Vai ser um homem que na mão de Deus vai fazer um estrago no inferno. Aleluia. Agora, como eu disse antes, nós não podemos usar o nosso temperamento como uma justificação, uma justificativa. Eu, algum tempo atrás, eu falava, o meu temperamento é melancólico, eu sou triste porque eu sou melancólica. Não é justificativa. Eu tenho que identificar minhas fraquezas e mudá-las no poder do Espírito Santo. E é essa, mais uma vez, eu afirmo a finalidade do nosso estudo. Então, vamos lá para as fraquezas
do sanguíneo. Vê se você se identifica. Qualidades, agora as fraquezas, tá, querido? Pouca força de vontade, ou seja, quando você olha para uma pessoa assim, você vai dizer, cara, esse cara vai longe. Mas ele tem pouca força de vontade, então ele é daqueles que desistem. Emocionalmente instável. Hoje ele quer, amanhã ele não quer. Um cristão sanguíneo, se não tratado pelo Espírito, vai ser aquele crente inconstante a vida toda. Presta atenção. Uma hora ele quer muito, uma hora ele busca, uma hora ele não quer nada, ele não busca. Uma hora ele está ativo na igreja, outra hora ele não está mais ativo na igreja. Ele é inconstante emocionalmente e isso afeta a fé cristã na vida dele. Ele é explosivo também, apesar de ser tão alegre. Quando ele se irrita, ele é explosivo. Só que a diferença dele para o colérico é que ele explode, ele pode ser agressivo, mas ele esquece, porque é dele. Ele não é para guardar, ele não guarda raiva. A Larissa falou uma coisa, e é verdade. Eu não termino nada que eu começo. Muito de opinião. Sim. Oscila, cocheia, né? Isso, porque o sanguíneo, ele é um temperamento que quando você olha para ele, é uma pessoa, gente, que tem tudo para chegar longe, para ser uma pessoa bem de vida. Muito bom, Larissa, colocar. Entendeu? Só que ele, por ser emocionalmente instável e de pouca força de vontade, ele não termina nada do que começa. Mas se for tratado pelo Espírito Santo, glória a Deus, será um grande homem. Só em Deus. Queridos, é bom frisar isso. Só em Deus. Em Deus. Por mais que você faça terapia, se você não tiver ação contínua do Espírito Santo dentro de você, parou a terapia, volta a crise. Agora, Sim. Deus habitando, com certeza ele te trata, ele te corrige, ele te exorta, ele te impulsiona. Maravilhoso. Isso mesmo. Não guarda raiva e não guarda mágoa. A raiva ela é passageira. Sim. Entendeu? Ele não é vingativo. Né? Explosivo e irrequieto. Né? Ele não consegue ficar quieto. Ele tem que estar fazendo, ele tem que estar agindo, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar brincando, ele tem que estar rindo. Às vezes é até chato, porque ele não consegue, às vezes, se comportar. Sim. Agora ele também é egoísta, porque esse jeito de ser dele faz com que ele muitas das vezes pense só nele, né? Ele prefere não se indispor, ele prefere não ser punido, então às vezes ele mente, né? Pelo seu egoísmo. Ele não segue instrução, é uma pessoa de difícil liderança, de ser liderado. É muito difícil. Ele não é muito bom para ser liderado. A gente que é pastor, um dia ele chega para você e fala assim, o sanguíneo. Um dia ele chega para você, pastor, eu tô com você. Ó, o que tem que fazer? Vamos embora. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Eu deixo aqui, eu faço. Não tem ninguém, eu faço. No outro dia, claro, no outro dia ou tempos depois, aconteceu alguma coisa dele na vida pessoal. Ele deixa tudo de lado. Isso. Porque ele paralisa diante das coisas, ou diante dos problemas. Por conta de que ele não conseguiu ainda, ou o Espírito Santo não operou esse equilíbrio na vida dele. É porque, irmãos, a verdade né? O cristão, Deus opera até onde você permite. A Bíblia fala, seja cheio do Espírito. Ou seja, nós precisamos buscar. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e buscar ao Senhor. Né? Mas isso a gente vai falar com vocês quando a gente der, semana que vem. Eu vou mostrar a você o Pedro antes do Espírito Santo e o Pedro depois. E você vai ver que é possível. Desculpa, Débora Amaral, né? Débora, eu conheço aqui de Rio das Ostras. Se eu não me engano, você fez psicanálise ou psicologia, né? Depois você coloca aí no comentário, né? Pode ficar à vontade para nos ajudar aí, tá, Débora? E é cristã. Então, a união das duas coisas é potência, tá bom? Pode contribuir aí. Isso. Outra coisa do sanguíneo, eles agem, não pensam. Eles respondem sem pensar, eles tomam decisões sem pensar. Tipo assim, na igreja, vamos dar um exemplo. Tem alguém que pode ficar responsável por isso, eu posso. Mas ele nem pensou se ele tem compromisso, se ele tem algo para fazer, e daí ele se compromete, mas não pode cumprir. Então, às vezes, ele é mal interpretado como um mau caráter, como não cumpridor dos seus deveres, porque ele é impulsivo nas suas decisões. Ele é interesseiro, tá? Ele gosta de ter amigos, mas amigos que vão ajudá-lo, que vão proporcionar a ele certas coisas. Isso irmãos, assim, se a pessoa fosse unicamente sanguínea, mas ninguém né? Ele tem a vontade fraca, né? Como eu já disse, muitos são chamados até de mau caráter. Tudo que ele faz é o melhor. Já conversou com pessoa assim? Se você fala, ele, porque eu fiz, eu aconteci. Se ele é um cristão, ele vai querer contar os milagres que ele fez, que ele pregou e que se converteu e que aconteceu, entendeu?
Quando colocado sob pressão, ele prefere mentir a ter que enfrentar a situação embaraçosa ou sofrer a penalidade. Isso é um defeito uma fraqueza muito grande no sanguíneo, que só o poder do Espírito Santo vai transformar. Porque geralmente os sanguíneos, irmãos, eles têm a vontade fraca e eles têm uma certa fraqueza na área sexual. Amém, Graciela. Graciela está nos acompanhando no Instagram. Realmente é muito interessante, sim, tá? Isso. Geralmente, né, os sanguíneos são infiéis nos relacionamentos. Por quê? Eles têm tendência à infidelidade por essa inconstância e pouca força de vontade. Ou seja, um homem casado, até mesmo cristão, se ele não for controlado pelo Espírito, ele vai ter justificativas do tipo: a mulher é muito bonita, ela me seduziu, eu não resisti. Né? Ele vai ter justificativa para as suas quedas, para a sua pouca força de vontade. Né? E se esquece dos votos feitos. Isso é uma grande falha no caráter do sanguíneo. Ele esquece do que ele prometeu, ele esquece do voto que fez, sabe? Ele consegue se justificar. São geralmente crentes inconstantes, um dos que dão mais trabalhos na igreja, no sentido da inconstância, de cair em pecado e voltar, de cair e voltar. Ou seja, em que área essa pessoa precisa do fruto? Qual a característica que o sanguíneo precisa? Domínio próprio. Nunca é tão necessária essa característica trabalhada no sanguíneo para que ele tenha poder de ser contrário a essa força, essa vontade fraca que ele tem. Eles são geralmente crentes inconstantes, pois é um dos seus defeitos maiores. Dificilmente terminam o que começam. E isso atrasa a vida pessoal. Foi o que a Larissa falou. Não termina uma faculdade, não termina um curso. Nos relacionamentos são inconstantes. Na igreja ele é inconstante. Então, amados, se a gente for olhar, é um temperamento lindo. Mas as fraquezas também são bem pesadas. E que podem fazer com que essa pessoa não chegue a alcançar o sucesso. Mas eu creio que o Senhor Jesus pode transformar você, que é sanguíneo, que se identificou Aleluia. Com essas coisas que eu falei. Glória a Deus. Porque as suas características são maravilhosas. Você é amigo, simpático, bom companheiro, né? Você é motivado, né? Você é sincero. Então, pense se você se identificou com alguma fraqueza. Né? Não deixe de assistir a próxima live, porque vai fazer com que você forme um caráter seu. E se você encontrar na internet alguns testes, tente fazer. É muito interessante. Na verdade, não somente a live, é bom acompanhar todas, e a gente não está fazendo isso por sensacionalismo, para você acompanhar, estar com a gente, porque você vai conseguir realmente. Cara, eu tenho um pouco de sanguíneo, mas eu acho que eu sou predominantemente colérico ou melancólico. Então você vai saber os seus defeitos e você vai saber as suas qualidades. Então, isso para você ter um testemunho, posso dar ali rápido a questão? A Cláudia, assim que me conheceu, acho que a gente já falou isso aqui, mas vale a pena repetir. Eu tinha pouco tempo de convertido mesmo, né? E eu era muito impetuoso, sou colérico, muito impetuoso, querida, você não tem noção. E ela identificou essa ira em mim, essa impetuosidade em mim, essa questão vibrante, raivosa. E o que ela me fez? Emprestou os 2 livros sobre temperamentos. E eu comecei a ler e comecei a me identificar as fraquezas e as minhas qualidades. E isso me ajudou muito e me ajuda até hoje a permanecer. Claro, isso tudo orientando, porque existe o livro Temperamentos controlados pelo Espírito Santo e temperamentos transformados pelo Espírito Santo. Ou seja, há sim condições de você ser transformado. Primeiramente, você é controlado. Então é muito interessante você se conhecer, querido. Vale a pena, tá? Fique com a gente aí nessas lives. Isso. Geralmente os sanguíneos são bons vendedores, porque eles têm facilidade de comunicação. Toda a área de recursos humanos, toda essa área externa, os sanguíneos têm facilidade. São bons atores porque eles interpretam, né, Larissa? Muita coisa. Oradores falam bem em público porque eles são desinibidos, né? E
é um temperamento que tem vida, né? E eu queria ler para vocês aqui um texto, é Mateus 16, 22, quando Jesus diz para Pedro que vai, né, precisar ser morto. Pedro chama Jesus à parte e fala assim: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou seja, ali parecia que Pedro estava preocupado com o Senhor, mas era um certo egoísmo, porque Pedro não queria perder Jesus. Ele não queria perder aquela amizade. Então, ele foi um dos discípulos que recebeu uma das piores repreensões, quando Jesus diz para ele, né? Você não está preocupado com as coisas de Deus, né? Para trás de mim, Satanás. Porque o egoísmo de Pedro foi um canal para que Satanás usasse ele. Então, por isso nós precisamos fechar nossas fraquezas. É possível ter um temperamento, mas não ter todas as qualidades ou defeitos? Sim. A Josiana, Sim. perguntou. Até eu ia falar isso, eu acho que eu esqueci de pontuar. Você pode ter o temperamento, fazer o teste e falar assim, mas eu não tenho esse temperamento. Por quê, irmãos? E o temperamento, ele é trabalhado. Você tem um caráter. Dependendo de onde você viveu, como você foi ensinado, coisas foram fortalecidas e enfraquecidas. E realmente ninguém é um temperamento só. Geralmente nós somos misturas de temperamento. Só que você, quando faz o teste, você, na maioria das vezes, dá um que predomina, que é o que mais se mostra. Destaca. A Larissa falou uma coisa muito interessante e é o que está sendo falado. Impulso é o nosso sobrenome. Foi uma das coisas que me geraram problema até mesmo na vida espiritual. Uhum. Exatamente, o impulso. Por ser assim, você às vezes fala coisas nas horas que não é para ser faladas, né? Para ser falado. Você faz coisas na hora que não é para ser feito. Fala Então demais. Fala demais e nem todo mundo, ou não é o momento, está preparado para isso. Então você afasta as pessoas. Uhum. Na igreja também, principalmente em sociedade, né, como na Metodista era, ou em grupos de ministérios, às vezes isso gera problema. Realmente é algo que precisa ser controlado pelo Espírito. Sim, e o sanguíneo também se ofende com facilidade, apesar de depois ele se recompor rápido. Mas esse tipo de pessoa é complicada, porque você precisa tratar ele com um certo milindre. Porque ao mesmo tempo que ele está eufórico, se acontecer algo que não lhe agrada, ele se magoa. Mesmo que depois ele resolva, mas isso já trouxe uma consequência de um mal-estar, dele ficar mal com alguém, né? Então, amados, o sanguíneo é um temperamento lindo, mas com fraquezas muito sérias. Se você se identificou com esse tipo de temperamento, né? Você precisa se entregar ao Espírito Santo. Pontuar essas fraquezas. Se você começa e não termina, se você não tem autodomínio, se você é influenciado por amigos, se você é egoísta, inquieto, o sanguíneo dificilmente para ler a Bíblia e orar, porque isso é muita coisa para ele ficar um tempo ali meditando, orando, falando com o Senhor, e todo cristão precisa disso, certo? Não se ofender com tanta facilidade, né? Pensar antes de falar, ter vontade forte. Então é isso, irmãos. O sanguíneo é esse temperamento. É um temperamento vivaz, mas um temperamento também que precisa muito ser transformado pelo Senhor. A Graça está falando que ainda não conseguiu se identificar. Isso é normal. Quem nunca estudou sobre isso, realmente é difícil você se identificar. Às vezes você se identifica logo de início, né? Você está falando que a Pâmela já é mais assim, né? É comunicativa, realmente. Isso é uma característica do sanguíneo. Mas fica aí, Graça, que você vai conseguir se identificar sim. Isso. Aí, esse texto que eu abordei aqui, né, de Pedro, Jesus fala para ele o que? Assim, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Isso é uma característica do sanguíneo, né? Ele está sempre preocupado com o aqui, o agora, as coisas da terra. E para dar um outro exemplo para vocês, irmãos, assim, dentro da igreja, né? Vamos ter uma reunião para a gente fazer um projeto, né? O sanguíneo é aquele que vai sempre querer fazer, vamos acontecer, vamos fazer, mas ele será o que você menos pode confiar, porque ele não é firme nas suas convicções. Entendeu? E por outro lado você vai ter o melancólico, vendo todos os defeitos.
todos os defeitos, vendo todas as impossibilidades. Esse melancólico irrita o colérico, porque o colérico, mesmo tendo coisas difíceis, ele, como é que eu falo, né? O colérico, ele é movido à dificuldade. A dificuldade motiva ele. Ele corresponde a isso. Sim. E o colérico fica irritado com o melancólico, porque o melancólico vai dizer, gente, peraí, tem dinheiro? Vai dar tempo? Tem pessoal suficiente? E o sanguíneo tá, vamos fazer, gente, vamos fazer. E como é que se diz? Já o fleumático tá lá, gente, calma, vai dar tudo certo. Vamos pensar direitinho que vai dar tudo certo. Entendeu? E isso é muito interessante para a igreja, para sua vida pessoal. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa, porque nós nos propomos a fazer 1 hora de live, né? São vários comentários, querido, que a gente, graças a Deus, isso mesmo, foi muito bem hoje, muito dinâmico, gostei. A gente vai responder todos, né, no seu individual, porque não tem como a gente voltar todos, isso vai demandar muito tempo e vai ficar chato para você que está assistindo. Mas a Débora Amaral falou que nem todo sanguíneo ele é inconstante. Porque ele tem característica de outro temperamento. Sim. Pode não ter essa fraqueza. Sim, do sanguíneo. Exatamente. Então, se você, por ele não ter ser 100% sanguíneo, como a Daniela falou, essa questão da inconstância não vai servir para ele, porque de repente ele é colérico. Uhum. E o colérico é mais compromissado, o fleumático é mais compromissado, né? Então é por aí. A Andréia Almeida falou: o fruto do espírito precisa ser trabalhado em todos os temperamentos. Sim. Não há 100% em ninguém. Vamos nos conhecendo, nos melhorando aos poucos. Sim. Se não for o Espírito Santo, o fruto dele não tem condições. E assim, irmãos, eu vou dar agora assim, um resumo aqui para Raquel. O sanguíneo, Raquel, é o temperamento jovem que Hipócrates ele atribuiu ao fluido do sangue, né? Sangue quente, né? O colérico ele atribuiu a bilis, né? Tanto que a gente quando fala se tá amargo, e que pessoa amarga por causa da bilis, a bilis é amarga, né? Dizem. Então é o colérico, é o enérgico. A gente pensa logo naquele anãozinho, né? Da Branca de Neve. O melancólico tá com a melancolia, é o desanimado, o triste. O mundo para ele é meio preto e branco, sabe? O fleuma é o fleumático, é o irreverente, é um dos temperamentos mais equilibrados que nós temos. Ou seja, esse estudo, irmãos, ele é bem interessante, mas a gente não pode correr também, né? Falar tudo num dia só. A Daniela tá falando pra gente não terminar. Realmente ele é muito gostoso esse estudo, porque a gente começa a se olhar, né? E ver o que nós somos. E eu queria destacar aqui, irmãos, por exemplo... Rapidinho, gente, eu não sei, isso tudo pra gente aqui é novo, tá, queridos? Eu tava gravando no Instagram e parou o vídeo, terminou, não sei o que houve, tá bom? Então se você veio pro Face, me perdoe, mas a gente vai acertar isso pra próxima. Eu não sei se tem um tempo no Instagram, se é 1 hora só, a gente já passou de 1 hora, né? Tá bom, queridos? Por exemplo, irmãos, vamos falar de sucesso na vida. Eu queria terminar falando sobre isso. Sucesso na vida, né? Você olha para uma pessoa e ela é bem sucedida na vida, ela estudou, ela foi e alcançou. Quais são os temperamentos mais propícios ou aquele que tem a maior porcentagem em você que vai fazer com que você consiga vencer? Se você for colérico e fleumático. São os dois temperamentos que não desistem. O fleumático, quanto mais pressionado, mais ele reage, porque ele é comprometido, ele é calmo, ele é equilibrado. E o colérico, ele também não desiste, eu vou conseguir, eu vou vencer. Ele vence nem sempre porque é o mais inteligente, ele vence porque ele não desiste. Entendeu? Já o fleumático é também por inteligência, por capacidade. Então são os dois temperamentos que vão conquistar. Certo? São os temperamentos que vão alcançar. Já o melancólico e o sanguíneo,
são os temperamentos que, apesar de terem tudo para alcançar, porque o melancólico é um dos temperamentos mais inteligentes, sabe? Geralmente os melancólicos, eles são artistas, inventores, filósofos, mestres, mas devido ao seu temperamento apático, ele não vai longe. E o sanguíneo, por ser inconstante e não permanecer, ter vontade fraca, também não vai longe. Agora, um fleumático e um colérico, predominantemente, ele é aquele que alcança o seu objetivo. Agora, o melancólico, ele tem um problema, ele vê sempre o lado ruim. Ah, não vai dar porque vai chover. Ah, eu não vou conseguir porque eu não sou inteligente o suficiente. Ah, tem gente melhor do que eu. E por aí vai. Então, amados, como já foi colocado, como nós já falamos, o que Deus pode fazer na nossa vida, não só na vida espiritual, mas na nossa vida diária. Porque quando Deus nos transforma, Ele nos transforma só para nós sermos crentes. Ele nos transforma também para sermos cidadão, para sermos um bom pai, um bom filho, um bom amigo, né? O sanguíneo não vai ser mais esse volúvel que vai ter amigos de montão, mas também vai largar pelo caminho. Não, ele vai ser leal aos seus amigos, porque Deus vai te transformar na íntegra, tanto para a sua vida secular como para a sua vida espiritual. E eu vou falar rapidinho, só para deixar vocês com gosto, das características fortes. Qual será o próximo? Do melancólico, do colérico. Eu falei do sanguíneo, que é extrovertido, e o colérico. É colérico, mas eu só vou falar dos pontos fortes, um resumo, só para deixar você com gostinho. Só um pouquinho. Bom, o colérico, ele é extrovertido, ele é resoluto, enérgico, independente, ele é autossuficiente, otimista, ele vê sempre a vida com esse óculos, né? Vai dar certo, vai acontecer. Ele é prático, né? Ele não fica remoendo as coisas. Se isso aqui tá me incomodando, eu tiro e boto lá e acabou. É prático. É prático. Ele não fica no campo das ideias, pensando, não, tem que agir, vamos agir, tem que fazer, vamos fazer. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ele geralmente é muito eficiente no que faz, decidido, quer ver um líder nato. Ai, Maria, eu... Quer ver um líder nato, é o colérico. Aonde ele chega, ele vai liderar. E ele é audacioso, por isso ele chega longe. Geralmente são produtores, construtores e líderes. E tem uma coisa. Verônica, você... Os coléricos, vou dar uma notícia, para dar um pontinho do lado ruim dele. Dizem que os grandes ditadores da história eram coléricos. Fala e os grandes assassinos também. Fala um. Hitler. Só um. Hitler era colérico. O melancólico é introvertido. Vou falar das características, da força desse temperamento. Ele é habilidoso, minucioso, ele faz tudo com muito cuidado, com muito detalhe. É sensível. Não só o sensível de ser um fraco, mas sensível à dor do outro, sensível à situação do outro. É perfeccionista, por um lado isso é bom, por outro lado não. O Maurício aí, você, Maurício, também? Maurício. Ele é perfeccionista, e isso eu tava até rindo com o Silvio, eu não sei se ele tá assistindo, que eu vi o Silvio montando as cadeiras lá na igreja, e eu falei, Silvio, você é perfeccionista. E menina, eu mais nova, eu era terrível, porque eu consertava tudo que as pessoas faziam. Se a pessoa botava aqui, eu arrumava, entendeu? Porque o perfeccionista é um melancólico, né? Isso é bom por um lado e é ruim por outro. Tá bom. Ele é idealista. O que é isso? Ele tem ideais, mas ele fica muito no campo do pensamento. Ele é uma pessoa leal e dedicada, amigo fiel. Geralmente são os artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. Então, o Carlos está perguntando, não pode ser todos eles um pouquinho? Sim, pode, se Deus quiser. Se ele te formou dessa forma, você vai se identificar em cada um deles, por isso que é bom conhecer. Isso. Tá? E assim, gente, você vai falar assim, eu sou esse. Calma, porque você está se identificando. Às vezes você tem lapsos de um e você acha que é predominante. Calma. Mas também pode ser, né? Pode porque ser. A gente se conhece. Não, eu tô dizendo assim, que a pessoa a gente não entrou ainda no colérico nem no melancólico. Ela só tá pincelando para você ficar curioso, tá?
O fleumático, introvertido, ou seja, não é muito comunicativo, igual o melancólico. Ele é calmo, tranquilo, cumpridor dos seus deveres. Está aí um cristão que mesmo antes de ser transformado completamente pelo Senhor, ele é bom de se lidar, né, pastor? Sim. Porque o fleumático, a característica dele é ser cumpridor dos deveres. Se ele disse que vai fazer, ó, ele se vai. O pastor pudesse falar assim, Deus falar assim, Marcelo, escolhe aí que tipo de pessoas você quer na sua igreja. Eu tô brincando. Senhor, eu quero fleumático, tá? Na praticidade, mas não, querido. Todos, porque todos têm as suas qualidades essenciais. A gente está só brincando aqui. Ele é eficiente no que faz, organizado. A mesa de um sanguíneo, de um fleumático, é toda arrumadinha. Pega a mesa de um sanguíneo, só ele se acha no meio dos papéis. Conservador, ele preza pelas coisas certas. Etienne também, tá, Larissa? É fleumático, pode ter certeza. Peraí. Cortei, né, conservador. O fleumático também é prático, tipo colérico. Né? Porque o melancólico, vou dizer pra você, o sanguíneo, ele fica remoendo, sofrendo. Vamos dizer no caso amoroso. O sanguíneo e o melancólico, eu amo, e fica. O fleumático e o colérico foi embora, tchau. A fila andou. É mais ou menos isso. Bem prático. Prático também. Ele é um líder nato, tá? O fleumático. Então os líderes natos são os fleumáticos e os coléricos. Ele é diplomata. O que significa isso? Ele sempre traz a conciliação, ele é bom conselheiro, ele consegue fazer com que pessoas se reconciliem, traz paz ao ambiente. Isso. E é bem-humorado, diferente do sanguíneo. O sanguíneo é bem-humorado, mas é o palhaço, entre aspas, né? Aquele que faz palhaçada. Gosta de chamar atenção, isso. Gosta de aparecer. Já o fleumático é aquele que faz a piada inteligente. Já esteve ao lado de pessoas assim, que durante uma conversa solta uma fala que todo mundo ri. E ele não ri, ele só fala assim, todo, né? Ele é um diplomata, geralmente são os diplomatas, os administradores, professores e técnicos. Se eu não me engano, a Silvana falou que está assistindo na rua. E a bateria dela está acabando. Amém, querida. Se acabar, volta lá depois para terminar, tá bom? Mas a gente já está terminando. A gente já está terminando também, mas obrigado pela sua participação. E a Verônica falou de uma coisa muito interessante. Todos os temperamentos contribuem para a obra do Senhor. Com certeza, né? Muita coisa. Porque um melancólico, ele é necessário, porque precisa ter alguém analítico, precisa ter alguém sensível. Que segure um pouco, né? Entendeu? Precisa ter alguém que freie o sanguíneo e o colérico. Precisa ter o fleumático que analisa com frieza as situações, mas precisa ter o colérico para dizer pro sanguíneo e pro fleumático: vamos embora, gente, vamos reagir. Não dá para ficar só pensando, tem que fazer. E o sanguíneo vai atrás. Isso aí. Vocês estão entendendo? Então é muito legal a diversidade do corpo de Cristo. A gente, da próxima live, terça-feira que vem, a gente vai fazer, tipo assim, uma encenação, não, uma breve história de quando acontece o acidente. Isso. Como os 4 temperamentos reagem nesse acidente. Você vai achar hilário, você vai falar exatamente desse jeito. assim. Eu sou isso. Prepare-se. Né? Então é muito interessante, irmãos. E é interessante ver como Deus pode nos transformar, né? O Senhor é maravilhoso, né? E o Senhor é muito bom. Irmãos, nós agradecemos muito a participação de vocês. Tem muita coisa ainda para falar, muita, né? Hoje foi uma introdução, falamos do sanguíneo, quer dizer, 1, 2, 4 já falamos, né? Mas provavelmente a gente sempre fala novamente quando vai citar outro. Na semana que vem nós vamos falar, porque Cláudia, 99... Hoje não, hoje eu já mudei um pouco. Tá, vamos lá, mudou. Mas vamos botar aqui 90%, 85%, 90% melancólica. Eu, 70% colérico. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu entre esses dois temperamentos? Nossa! Humanamente falando, impossível. Mas Deus torna o impossível possível. Ai, que lindo. Entendeu? Porque somente Ele. Por quê? Tudo tem um propósito, querido. Sim. Porque a fraqueza dela
é preenchida com a minha capacidade que Deus deu, na verdade. E a minha fraqueza é preenchida com a capacidade que Deus deu a ela. E isso torna uma dunamis, né? Uma potência na mão do Senhor. Sim. Amém? E eu vou, semana que vem também, prometo aos irmãos, eu vou dar 2 links de teste de temperamento que eu acho assim, mais confiável para vocês fazerem pela internet. Porque eles vão fazer várias perguntas Valeu, e você Larissa. vai respondendo e ele no final te dá o que você é, a porcentagem de cada temperamento. Isso. Mas aí é o que a gente tem dito, você tem que se identificar quais são os pontos fortes que você tem e quais são os pontos fracos, tá bom? Neide, Neide Matos, né? Entrou agora, querida, assista. Por favor, assista, porque Deus vai falar muito com você nessa live. E hoje, mais uma vez, é o primeiro dia. Na semana que vem, queridos, já vai divulgando essa live para quem não assistiu. Compartilhe. Eu vou tentar, né? Claro, passou de 1 hora, mas eu vou tentar fazer no Instagram, porque é uma outra ferramenta também, vou continuar fazendo. Mas compartilhe isso. Se foi bênção para você, uma das formas de evangelizar é proclamar as boas novas, ou seja, uma boa notícia. E se isso foi uma boa notícia para você, compartilhe no Face, no WhatsApp, esse link aí. Tá bom, querido? E ore por nós. Ore por nós, porque realmente o inimigo tem se levantado, né? A gente não tem como testemunhar isso aqui, mas o inimigo tem se levantado muito para esse tipo de situação, para o estudo, para a palavra. Então ore por nós, porque sabemos que o ataque virá, mas maior é o Senhor na minha vida, na vida da Cláudia e na sua vida. Amém. Amém? E irmãos, eu incentivo você a permanecer nesse estudo, se possível você dá uma revisada no vídeo, porque muitas das vezes eu falo isso de mim, né? Eu termino falando isso, nós vamos orar. Eu por muito tempo, eu não gostava de mim, né? Do meu jeito de ser. Né? Eu olhava para certas pessoas e dizia, eu queria ser assim, porque eu só conseguia ver esse meu lado, as minhas fraquezas. Mas quando eu consegui encontrar também minhas fortalezas e entender que em Deus eu poderia transformar minhas fraquezas e ser alguém melhor a cada dia, as coisas mudaram muito. Foi muito importante quando eu encontrei esse estudo e me autoanalisei. Para mim também. Eu fiz terapia uma época. Né? E tem uma amiga que eu sou muito, admiro muito essa amiga, e eu falei que eu queria ser essa pessoa. É importante tu falar. Eu queria ser essa pessoa, decidida, controlada, alegre, vibrante. Eu não era aquilo. E eu queria ser quando eu estava fazendo a terapia. E o interessante é que a psicóloga virou pra mim e falou, você tá falando de fulano? Eu falei, tô. Aí ela falou assim, interessante, ela também faz terapia. Por quê? Ela não tem o mesmo temperamento que o meu, mas ela também tem fraquezas. Verdade. Todos. Você não tem o mesmo temperamento que o meu, mas você tem fraquezas. Mas eu quero te dizer que você tem força. Aleluia. Você tem coisas aí dentro profundas, Glória boas, fortes. Que precisa ser descoberta. Sim, sim. Né? Porque às vezes o melancólico, ele só vê que ele é frágil, que ele é sensível, que ele é triste, porque o melancólico, irmãos, a pessoa dada ao melancolismo, ela gosta de ficar sozinha, ela gosta de estar com ela mesma, mas muito numa reflexão, ela pensa demais, ela analisa demais as coisas. É um temperamento triste, irmãos, porque sofre muito, sabe? As coisas tudo tem uma profundidade maior, e eu posso dizer isso para vocês com clareza, né? Porque eu sou assim, não mais, porque Deus tem me transformado. Hoje as coisas não me ferem tanto como antes, eu não sou tão indecisa como antes, né? Mas é um temperamento que às vezes você acorda e tá triste. Quem se identifica com isso que eu tô falando? Tá cinza. O céu pode estar azul. A sua família tá bem, você tá empregado, tá tudo bem, mas você acorda triste. Porque é o seu inato que tá aqui, mas aí você tem que fazer o quê? Não, a alegria do Senhor é a minha força. E aí você ora e você percebe Deus agindo dentro da sua vida, né? Então, vamos ficar juntos. E a proposta dessa live é ajudar você a se encontrar, o autoconhecimento. Queridos, eu queria só um minuto da sua atenção. Eu lembrei aqui agora. Nós estamos, quem conhece o Ministério Evangelístico Semeando Amor, né? O vulgo conhecido Mesa, conhece o nosso trabalho, os nossos trabalhos evangelísticos nos hospitais, os nossos trabalhos sociais. Nós
Antes da quarentena estávamos com 6 projetos abençoando as comunidades. Aqui são 4 comunidades: jiu-jitsu, aula de reforço, aula de espanhol, artesanato, maquiagem. Inclusive as meninas estão aí que dão aula, maquiagem, manicure. E a gente está agora num grande desafio. Nós começamos a construir. Nós temos uma ONG, que é a Associação Movidos pelo Amor, e nós temos a igreja. E é uma soma. Nós queremos fazer várias coisas, escolas técnicas, e nós começamos a construir. Nós demos um passo de fé. E eu queria que você divulgasse esse trabalho, que você contribuísse com a sua oração e, se possível, com a sua oferta. Seja um mantenedor, porque você que nos conhece sabe sim do nosso caráter. Você nunca viu a gente fazendo isso aqui, mas a gente sabe que as coisas que o Senhor tem é muito grande para essa comunidade, com certeza para outras também que virão. Então eu queria que você nos procurasse depois. O pastor, eu senti desejo de estar orando, de estar contribuindo com um saco de cimento, com 1 metro de areia, com tijolo. Eu quero fazer parte dessa história. Entra na nossa página, no Face, você que está no Face, visita a nossa página e você vai ver quais são os trabalhos que nós temos ali. Nós precisamos de muita oração, sim, mas, se possível, da sua contribuição. Em nome de Jesus, querido. Que Deus te abençoe. Se você tiver com alguma crise existencial, se você estiver com alguma situação espiritual que você não consegue resolver, nos procure no privado, que nós estaremos conversando, estaremos orando com você, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. A Raquel disse que descobriu que não é melancólica, só sensível mesmo. Que bom! Em nome de Jesus. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A Daniela falou, melancólicos toca aqui. Quem mais se identifica com melancólico? A France, eu falou France. Realmente tem um que predomina, mas acredito que todos ou a maioria tem um pouquinho de cada temperamento, sim. Isso vai depender muito, aí só se identificando. Neide Matos falou que minha filha tem de 23 anos, é assim. Amém. Eu vou dar um exemplo para vocês também, irmãos. Um dia desse, a minha mãe tem 89 anos e eu estava na minha irmã tomando conta dela e eu sentei e fiquei olhando para minha mãe com o olhar assim. Aí a minha irmã, que é fleumática, falou, o que foi, Cláudia? Aí eu saí de perto da minha mãe, é claro, e falei assim, Claudete, minha mãe tem 89 anos, né? Tá com Alzheimer, tadinha. E comecei a querer chorar e a Dete, Cláudia, louvado seja Deus que ela tem 89 anos, que ela tem a gente pra cuidar, que ela tem o quarto dela, que fleumática. Ela tá bem. Ih, para com isso. Percebeu? A Claudete é fleumática. Como é que o melancólico olha e como o fleumático olha, né? É a cosmovisão, né? E é a cosmovisão. E o melancólico, irmão, precisa muito, né, do poder do Espírito Santo. Eu sei que é a quebra de protocolo. Betinha, falamos sanguínea, muito... falamos de tu, hein? Betinha, falamos muito de você aqui, sanguínea. Falamos do sanguíneo hoje. Você depois assiste essa live, Betinha. A Lu Fernandes, se eu não me engano, e a Tati estão assistindo essa live. Eu senti desejo de me dar um recado aí para sua mãe, se ela está assistindo. Para sua avó, desculpa. Para sua mãe também, mas em especial para sua avó. Manda um grande beijo para ela. Eu amei. Né, muito simpática, né, só falou um oi, mas eu já gostei muito dela. 96 anos a avó da Lu e da Tati tem. Deus seja louvado pela vida dela, que Deus continue dando força e vigor, porque fala com ela que da próxima vez ela tem que mostrar a identidade, porque ela deve ter 70 anos. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Né, vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento. Isso hoje foi mais uma introdução para que você entendesse por que nós achamos que os 4 temperamentos são bons para a vida do cristão, né? Vamos orar. E se você já se identificou com alguma falha do sanguíneo aí, né, ou alguma outra que nós falamos, vamos orar ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar nesse momento por esse estudo, Pai. Ó Deus, com simplicidade, mas cremos que com a ação do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Crendo, ó Deus, no poder transformador do Teu Espírito em nossas vidas. Aleluia. E acreditando sim, Senhor, que não somos iguais, porque somos indivíduos e cada um de nós traz dentro de si
características inatas, ó Pai, que muitas das vezes nós nem mesmo gostamos de tê-las. Mas nós aprendemos hoje, ó Pai, que podemos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Aleluia, Deus. Que nós podemos ser Glórias mais fortes do que somos, podemos ser decididos do que somos. Deus seja louvado. Nós podemos, ó Deus, terminar o que começamos, nós podemos ser mais amorosos, nós podemos ser mais compreensivos e por aí vai, Senhor. E eu quero entregar a cada vida que assistiu, Senhor, essa live. Deus, que semana que vem nós possamos estar aqui e que esses homens e mulheres que estão nos acompanhando vejam a transformação de Deus em suas vidas. Acreditem que em Deus tudo é possível. Aleluia. Porque o Senhor nos prometeu, irmãos, que estaria conosco. O Senhor é conosco, o Senhor é o nosso ajudador, o nosso protetor. E na força do Espírito Santo nós vamos ser diferentes a cada dia. Aleluia. Cada dia um pouco melhor, cada dia um pouco mais forte na presença do Senhor. Amém. Menos inconstante. Eu entrego a vida de cada homem, cada mulher em tuas mãos. Eu entrego o seu lar em tuas mãos. Deus, guarda dessa pandemia. Em nome de Jesus. Cerca os teus filhos com o teu sangue. Protege, Senhor, a casa de cada um, Senhor, a família, os entes queridos. Nós lembramos agora de orar pela nossa amiga Paula, Deus, pelos nossos primos Sérgio, Miraci, Gabriel, Deus, Rafael, Débora. Amém. Deus, Daiane, que perderam, respectivamente, irmão, esposo, sogro, pai. Deus, que o seu Espírito Santo possa estar consolando. Guarda, Senhor, e consola a minha amiga Paula, Senhor, que o seu Espírito, ela é mulher de oração, ela é mulher, ó Deus, que te ouve, te conhece. Que o Senhor possa consolá-la nesse momento, porque também é promessa que o Senhor é o consolador. Glória, Senhor. Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Apesar das lutas, das enfermidades, o Senhor é fiel para conosco. Toma todos em tuas mãos, Senhor, e nos dê uma semana, restante de semana na tua presença. E meditando, Deus, no que aprendemos hoje. Amém, em nome Jesus. de Jesus. Amém, queridos? 9 horas vai dar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém, queridos? Qualquer coisa, nós vamos estar comentando aí, né? Qualquer coisa pode nos procurar após essa live. Amém? E domingo, às 19 horas, nós temos nosso culto de adoração e com certeza cremos nós com a palavra abençoada de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Fique na paz. Saudade também, Lagninha. Beijo. Beijo.